Sejam bem-vindos todos, reunião extraordinária do Campus Itajaí, Colegiado de Campos, para definir sobre pauta única retomada do calendário acadêmico do campus. A Eliane mencionou que quer fazer um informe, eu pergunto se mais alguém gostaria de fazer informe. Vou já anotar aqui. Não tem ninguém mais. Eliane, por favor. Então, vou fazer um informe em nome do Comando Local de Greve. Eles solicitaram a inclusão desse informe no início da reunião, a fim de comunicar as decisões tomadas na última Assembleia do Sinasep e apresentar alguns pontos a respeito da minuta, do termo de acordo com a reitoria, que são informações que podem ser importantes para essa reunião aqui. Então, na última quarta-feira, 26/6, durante a Assembleia, foi decidido por consenso suspender a greve 48 horas após a assinatura dos termos de acordo, né, com o governo e do termo local com a reitoria do IFSC. Os termos com o governo foram assinados ontem à tarde. Na tarde de ontem, também houve uma reunião do Sinasep com a reitoria para discutir os termos de acordo de reposição de atividades. Até o momento, não houve divergências substanciais da reitoria em relação aos pontos apresentados na minuta do termo de acordo, e nesse exato momento, a comissão redatora está reunida novamente com a reitoria para finalizar o texto com a expectativa de assinatura do acordo ainda hoje. Portanto, o retorno dos servidores grevistas está previsto para a próxima segunda-feira, possibilitando a retomada do calendário acadêmico do campus a partir, então, de 1º/7. O comando de greve entende que é necessário que esta deliberação venha desta reunião, uma vez que o calendário acadêmico do campus foi suspenso por este colegiado e a resolução que permitiu essa suspensão não foi revogada pelo Consulp. Em relação ao termo de acordo, quanto ao ponto das férias dos docentes, tudo indica que será concedida autonomia aos campos, conforme deliberado na Assembleia. E, finalizando os informes, estes são alguns itens do termo de acordo com a reitoria que já foram aprovados. Então, o compromisso do IFSC em não realizar descontos salariais por adesão à greve, reposição do trabalho dos servidores tais atendendo às demandas represadas e não em horas, reposição do trabalho acumulado dos servidores docentes, considerando no mínimo 100 dias letivos por semestre e a reposição de conteúdos, a reposição das atividades podendo ocorrer em sábados letivos mediante aprovação nos campos, e as aulas ministradas aos sábados, respeitando a rotatividade de horários dos docentes, não somente daqueles que foram grevistas. E, em caso de participação de servidores tais, essa deve ocorrer em escalas de revezamento, respeitando a carga horária semanal de trabalho. Obrigada. Dina, o pessoal está ouvindo direito? Eu vi que estava com problema no microfone ali. Melhorou o áudio? Eu troquei o áudio aqui no microfone. Tá, beleza. Alguém mais tem algum informe? Então... Será que o pessoal está ouvindo? Então, respondendo aqui. Como não tem mais informe, a gente entra na pauta, que é a retomada do calendário acadêmico do campus, né? Só para lembrar, né, a gente tinha decidido aqui em, acho que 9 de maio, foi isso? Foi. A reunião foi 9 de maio? Foi. Tá. Na reunião de 9 de maio, a gente tinha decidido suspender o calendário do campus antes que o Consulp decidisse a suspensão de todos os calendários, né? Então, a gente se coloca numa situação, uma vez que o Consulp, nessa semana, deu um passo atrás, no sentido de permitir o retorno, a gente ainda tem uma resolução vigente aqui no campus. Então, a gente aqui tem que decidir quando que a gente volta. Então, por isso que eu chamei a reunião. A reunião aqui não trata, não quero ter confusão, não trata de forçar nenhum grevista a retornar.
Isso aí é uma decisão individual deles de entrar e de sair. A decisão que a gente vai discutir aqui é se o campus retorna dia 1º, dia 2º, dia 3º, seja lá o dia que for, do jeito que estava antes. Não sabemos nada ainda do processo de reposição. A gente não sabe porque ele está sendo discutido. Então, o que a gente vai fazer? Retomar o calendário, garantir que a gente consegue diminuir o número de dias lá para frente que tem que ser reposto, e depois a gente chama de novo para discutir, sabendo as diretrizes da PROIN que ainda falta chegar, né? Aí a gente discute como será feita a reposição. Então, nesse momento, não é ainda o pior momento de discussão. Aí é só voltamos ou não. Só uma vez, quando a gente adiou, tinha um intervalo de 48 horas, né? Ele serve para uma semana, Não entendi a pergunta. porque se a gente decidir algo para segunda-feira, hoje é sexta. O que a gente achar aqui melhor, porque não tem isso no regramento em lugar nenhum. É uma decisão nossa. Não, quando foi o regramento, teve isso. Prazo de suspensão, né? Prazo Colegiado, né? 48 horas, né? Na verdade, da decisão do colegiado entrar em... A gente veio formar os alunos. Então, a ideia de ter chamado hoje de manhã é justamente que, se a decisão do colegiado fosse voltar segunda de manhã, desse tempo de sexta tarde, e-mail, página, Instagram, essas coisas. Sim. Para também pegar todo mundo aí. Né? Enfim, tá na discussão. O que a gente achar melhor, a gente decide. Olha, quer dizer, está falando muito baixo, impossível acompanhar. Mas os outros falaram que estava ok, talvez seja problema lá no particular do Lucas. Eu acho que não, viu, Posas? Porque eu tô conseguindo ouvir você, mas os demais, principalmente o Fábio, que tá longínquo daí, eu não consigo acompanhar. A Roberta disse que ok lá, então o problema aqui. Quem sabe tá pegando o microfone também? Tudo perto. Enfim, pessoal, é isso que a gente tem para discutir. Já apareceu uma proposição, pelo que eu entendi, né, Roberta? A Roberta colocou ali 48 horas após a assinatura de acordo. Essa é a proposição, a primeira que surgiu, certo? Eu não entendi errado. Essa é a decisão da nossa Assembleia. Decisão do colegiado, quanto tempo entra em vigor. Sim, essa seria a proposição, até porque a gente quando fez a parada aí do nosso calendário, uma das nossas questões foi justamente a impossibilidade do campus funcionar sem os grevistas, né? Com setores fechados, com cursos onde docentes estão 80% fora, né? O que a gente via nos últimos dias letivos, que a greve acontecia, é um total desfalque de estudantes no campus, corredores vazios, salas vazias, salas inclusive só com professor sem aluno, né? Então a retomada realmente precisa ser coletiva, né? Não só de alguns, como estava acontecendo antes. Por isso essa questão da gente retornar coletivamente, o que foi acordado na Assembleia 48 horas após a assinatura, né, dos acordos. E então a gente está no aguardo dessa assinatura apenas da reitoria para a retomada, né? Então eu penso que dentro de uma legalidade a gente está, né, pelo sindicato, né? E até por questões do que os próprios discussões feitas, elas não mudaram, né? Ou até pioraram, porque alguns docentes agregaram ainda mais ao movimento após a parada do calendário. Então, voltar sem todos fica complexo também, né? Dizer o que já foi dito, né? E a gente tem essa prerrogativa de poder fazê-lo, né? Então, assim que o reitor assinar, a gente retoma 48 horas após, né? Essa seria a proposição. Bom, obrigado, Roberto. O Lucas está com a mão levantada? Lucas.
eu gostaria de falar. Na verdade, buscar umas informações. Suponhamos que retornemos a próxima semana, né? Que se inicia no dia 1º, segunda-feira. Ou a partir disso. Não estou dizendo que será retornado. Na outra semana subsequente, né, que se inicia no dia 8, na segunda, no dia 9, pelo calendário acadêmico do campus, já termina o semestre. Então, se manteria de qualquer forma, mesmo que se nós retornássemos na próxima semana, as férias docentes e discentes? Não. Ô, Lucas, apesar do calendário letivo se estender para o próximo semestre, as férias estão mantidas, foi isso que eu tinha entendido das discussões que teve no Consul, não seriam mexidas. Então, o que a gente faria é retornar na semana que vem. É mais uma semana, é isso? São 2 semanas, né? Mas, segundo o termo de acordo, o campus vai poder decidir se não tem ou não. Foi esse o informe que a Priscila me passou. Posso falar? Pode. Eu levantei a mão. Bom, pessoal, em relação às férias, quem acompanhou a reunião do Consup, acho que o Ribler depois pode também, peço até, Ribler, que você esclareça um pouco mais, né? O ponto de pauta sobre as férias docentes, ele foi retirado do Consup, então não houve, se entendeu que não deveria ser discutido naquela instância, e no momento em que não foi discutido, se manteve, né? Não se discutiu a respeito das férias, não se discutiu ainda a respeito de alteração do calendário único do CAL, seria uma outra forma de você apreciar a mudança das férias, também ainda não houve essa discussão, né? Então, as férias, da perspectiva do Consup, se mantêm, elas não se alteram. O que foi solicitado ao Consup e através da PROEM é que os quadradinhos rosa do dia 10, 11 e 12 de julho, que são os dias que antecedem as férias do dia 15, que isso fosse apreciado dentro da Assembleia e que, se necessário, fosse emitido um ad referendo para tornar esses 3 dias como dias letivos. Mas ainda não houve, isso foi solicitado, não houve nenhum pronunciamento, nem por parte do Consup, e ainda estamos aguardando o termo de acordo, tá? Então, hoje a nossa realidade, tomando o nosso CAC de Itajaí, é que as aulas irão até o dia 9 de julho, né? Mas no aguardo da possibilidade de termos dias letivos até o dia 12. Aí interrompe para 2 semanas de férias e retomamos as aulas no dia 31. Então, a gente hoje, nesse momento, estamos com essa perspectiva. Se houverem novas definições, aí a gente tem que revisitar esse aspecto à luz aí do que possa vir. Tá? Sim, Eu só gostaria de reforçar, então, que esse ponto ele está em discussão no termo de acordo e, conforme o informe do comando local de greve, tudo indica que será concedida autonomia para o campus deliberar sobre isso. O Rubler levantou a mão agora. Tem que esclarecer, porque tem pontos aí que estão mal colocados. Eu vou ser bem sincero com essa questão. Primeiro que cabe esclarecer aqui a conselheira de que o reitor, o presidente do Conselho Superior, Maurício Gariba Júnior, foi muito pontual, fazendo referência à instrução normativa de férias, que estabelece que não há a possibilidade da flexibilização individual dos trabalhos. O colegiado do campus se reuniria, ou seja, seria mais uma vez terceirizada a decisão ao colegiado, para todo mundo alterar suas férias ou ninguém alterar suas férias. Não existe flexibilização individual. Ou seja, um docente poder manter suas férias, outro docente poder alterar suas férias. Isso já foi deixado bem claro. Quem tiver dúvida sobre isso, pegue a reunião a última reunião do Conselho Superior e assista a parte da gravação que trata disso. E o reitor foi muito enfático nesse ponto. Segue-se a instrução normativa. Flexibilização para o campus todo mundo muda ou ninguém muda.
certo? Outro aspecto, esse assunto, a gente coloca ele num contexto que está completamente equivocado. Férias docentes é direito adquirido do trabalhador a partir da homologação das férias, ok? Nesse exato momento vão estar faltando, hoje é dia 28, estão faltando 17 dias para o início do gozo efetivo de férias, certo? Isso aí teria um imbróglio jurídico gigantesco. E as nossas férias já foram parceladas. Quem bem sabe, as nossas férias foram definidas em portaria em 2023. Nosso primeiro período aquisitivo de férias foi em janeiro. Estamos em meio ao segundo período aquisitivo de férias. E quem lê com um pouquinho de atenção 8.112, vai ver que férias parceladas, esse período aquisitivo tem que ser gozado de uma única vez. Então, o que acontece é que confunde-se direito adquirido do trabalhador. Nós não temos culpa que a greve se estendeu. Talvez não fosse para se estender para os docentes, ok? Mas não se aceita e não vai se aceitar que se retire direito dos docentes, certo? Na medida que um determinado conjunto entenda que pode interferir sobre o direito adquirido. Nenhum direito a menos. O direito dos docentes tem que ser preservado, certo? Houve prejuízo, sempre vai ser docente pagando esse custo em sala de aula. Sabemos disso. Porém, tem que se entender que essa greve se estendeu e os docentes não podem ser penalizados, certo? Então, a gente foi retirado de pauta, o próprio sindicato pediu a retirada do item de pauta, e na questão do item retirado de pauta, ele não se discute mais. As férias estão definidas, serão cumpridas naquele período que está estabelecido, e daqui para frente, qualquer discussão que venha a surgir, principalmente no dia 8, não tem mais tempo hábil para nada, certo? Fora um monte de aspectos jurídicos que acabariam sendo infringidos. Então, só para colocar, eu acho melhor tirar de pauta essa discussão sobre a alteração das férias docentes. Flexibilização das férias docentes. Erro sistemático sendo repetido. Gariba foi pontual. Instrução normativa vai ter que ser respeitada. Ou todo mundo no campus muda, ou ninguém no campus muda. Campus Continente já deliberou, ninguém muda, volta dia 1º, dia 12, encerra. Para. Certo? Essa questão já está sacramentada. Sobre o meu ponto de vista, falar sobre isso agora é requentar assunto que não cabe nem a esse conselho discutir. Certo? Obrigado. É o seguinte, isso também não surgiu, mas a gente estava discutindo, a pauta é a data da retomada do calendário do campus, né? Temos uma proposta que a Roberta trouxe, que é 48 horas após a assinatura de acordos, né? Que é também o que foi definido na Assembleia, lá no movimento grevista. Eu pergunto se tem mais alguma proposta a ser apresentada para ser discutida. Eu gostaria de propor o retorno no dia 1º/7, e independente... Pela manhã ou à tarde? Pela manhã. Tem que ser claro na posição. Até acho que o turno a gente pode deliberar aqui, mas o motivo pelo qual eu peço o 1º/7 diz respeito à preocupação... Dia letivo. Oi? Dia letivo. Dia letivo. A necessidade que nós temos do cumprimento dos 100 dias letivos, né? Então, Amanhã ou tarde não muda, né? Não. O que eu quero colocar é que fizemos, não só eu, como todas as chefias DEPs, junto com a PROEM, algumas simulações, né, para entender quando é que nós vamos, se vai ser possível terminar o semestre. E eu falo para vocês que cada dia que a gente aguarda para o retorno é um sábado letivo a mais que a gente precisa pôr no nosso calendário, né? O calendário de simulação que a maioria fez na retomada do dia 1º nos leva até o final de 2025 com sábados letivos, tá? E muito provavelmente, claro que a gente aguarda aí as diretrizes do Consup e tudo mais, né? Mas muito provavelmente o CAL unificado também venha somente para 2026. Eu queria colocar esses fatos para que o nosso colegiado possa considerar, tá, essas situações. Tá? Mas alguém gostaria de... Pode ser, de repente, dia 1º, o grego dos Pode ser.
Pode ser. Mas assim, eu só gostaria de que a gente deixasse mais claro, porque depois a comunicação é ruim e confunde as pessoas. O Luigi também é Sim. membro, tá? Liberei ele agora. Tá. Se a gente comunica para a população depois, dia 1º, não define a data, cara, vai ter gente que vai vir só à noite, vai ter gente que não vai vir. Tem que ser bem claro o que a gente está. Só é importante pontuar que se for acaso, acredito que não vai acontecer isso, mas o acordo não for assinado hoje com a reitoria, os grevistas não... Sim, eles continuam em greve. Isso está definido já a questão da assinatura. Eu entendi que eles estão reunidos nesse momento. Sim. Existe alguma previsão, vamos chamar de previsão, alguma previsão se vai ser feito isso hoje pela manhã ou se estende à tarde? Não, está acontecendo agora, mas a extensão da discussão não tem nada apontado ainda. Uma negociação a gente nunca sabe. Não, eu sei, eu estou dizendo, às vezes a negociação é fácil, mas não tem acordo, acabou. Às vezes tem a negociação que se estende até a noite. Isso Eu suponho que ele já está na fase de finalização que começou ontem a conversa. Então, será alguns ajustes Pelo que para a hoje. gente entendeu, são alguns pontos divergentes que estão sendo discutidos, né? Mas a expectativa é assinar o acordo hoje. Sim. E daí, assim, a minha preocupação é a imagem do campus, né? A gente já ter assinado com o governo, já ter as discussões com a reitoria, e daí também a gente perde mais um dia, por exemplo, se estender até segunda, por exemplo, essa discussão. Aí a gente voltaria na quarta, se for 48 horas depois. Então a gente perde 3 dias. Na quinta, porque 48 horas. Não. Se eu puder Se não fosse na hoje, está vendo? Se for 48 horas depois. Se a gente for agora, decidir, considerar que hoje vai ser, e daí a gente decide voltar segunda, não acontecendo, pode acontecer de ter um dia ainda com o pessoal de greve, mas a gente já ganha um dia no retorno. Especialmente De alguma forma a gente atende os alunos. Se retornar à tarde só, né? A preocupação é, por exemplo, não deu, né? Mas os grevistas voltam só na terça e na segunda os alunos vêm. Vai ser aquele caos, porque não vai ter um setor para receber, vai ter poucos professores. Como é que vai ser? Sim, igual foram os dias antes. Sim, mas pensa um retorno assim, não é... Eu posso abrir... Mas a gente tem que fazer um custo-benefício e avaliar o seguinte. Eu entendo essa questão. Mas o meu receio é deixamos a 48 horas. E daí qual é o problema? Decidiu segunda. A gente perdeu mais. Quer dizer, a gente tá E daí a gente está piorando mais 3 dias que vão se transformar em sábado letivo. Não tem. Ou chegar em 26. Não sei se chega ainda. Não, se não tiver sábado letivo, chega. Eu posso apresentar de novo, é uma simulação, tá, pessoal? Mas eu estou olhando aqui, ó, na segunda-feira à tarde, se a gente retomasse a partir da tarde. Nós temos, obviamente, as turmas da engenharia, mas que na sua maioria são alunos maiores de idade. E nós teríamos da mecânica 1, 2, 3, 4 das 6 turmas com aula na segunda tarde, que seriam o mais crítico, né? E no recursos pesqueiros também, 4 turmas das 6, retornando na segunda tarde, pelo nosso cronograma de aulas. Tá? E, além disso, mas são todas aulas, enfim, teriam esse volume de alunos aqui, né? E o outro fato é que hoje nós sabemos que quase somente Florianópolis e Itajaí que não decidiram ainda a data de retorno. Todos os demais campos ou já retornaram ou irão retornar na segunda-feira. Já deliberados, os devidos colegiados e tudo mais. Só estamos aguardando, hoje nós estamos aqui reunidos, né?
e Florianópolis também, Florianópolis, Nova Orleans. Todos os demais campos já retornaram no dia 27 ou retornam no dia 1º. Tá, o Uber eu não tinha visto ninguém levantar a mão aqui. O Uber... Eu vou dar uma opinião aqui agora. Eu acho que nós temos sim que voltar no dia 1º. E a questão é bem pontual. É a questão dos sábados letivos de fato, tá certo? Porque depois esse problema dos sábados letivos vai ser uma outra discussão no âmbito do campus sobre a estrutura necessária para que a gente, enquanto docente, esteja presente no sábado junto com os alunos para dar conta das atividades. Então, temos que retornar isso o mais rápido possível para evitar sábados letivos e evitar debates acalorados no âmbito dos nossos colegiados, dos nossos conselhos do campus de Itajaí, porque vai ter que haver estrutura de trabalho nos sábados. Então, quanto menos a gente priorizar datas pedagógicas, aquelas previstas pela PROEM, e voltar o mais rápido possível para poder adiantar esse processo, acho que seria saudável para para as cenas dos próximos capítulos, tá certo? Outra questão, foi colocado diretrizes do Consup. O Consup não vai botar diretriz nenhuma para retomada, ou para ajuste do CAL. Quem vai botar é a PROEM. E aí vai ser apreciado pelo Consup, já que várias situações foram contra o interesse do segmento docente. E, aliás, uma situação que a gente vai voltar a discutir foi essa questão, como os docentes foram tratados ao longo desse processo. Não estou vendo mais proposição. Temos duas na mesa. Uma é retorno 48 horas após a definição, após a assinatura do acordo com a reitoria. E a outra é no dia 1º de julho. Noturno da tarde. Noturno da tarde, que a professora Ana escreveu no chat. Como é que está no texto? Retorno até 48 horas ou após 48 horas? Por que seria o time? Porque daí diminui a chance de dar conflito com 48 horas. Não, mas uma é 48 horas após o acordo, né? Isso. Então, a outra proposição aqui é 1º de julho. 1º de julho à tarde, porque aí, no caso não haja a assinatura do acordo hoje e nós decidirmos por retornarmos na segunda-feira, né, temos os servidores que podem entender que se mantém em greve. Então, a gente também a gente estaria retornando, ainda aguardando a assinatura. Né? Existe a possibilidade de retorno? Assim, hoje a gente não tem esse acordo assinado definitivo. Com o governo, sim. Sim, não tem que está do retorno, exato. Existe a possibilidade, então, né, uma vez que eu entendo que a grande preocupação nossa seria ter alunos, principalmente do integrado. Né? Vamos a pior situação seria, de repente não fez um acordo por enquanto, e os servidores ainda não voltam, então. Existe a possibilidade de o retorno ser somente para o pessoal da engenharia, que é o pessoal mais eletivo, né, daí isso é possível. O retorno do calendário a partir do dia 1º, ou seja, suspensão do calendário a partir do dia 1º. Mas a gente não pôde suspender por curso, lembra? Para retornar também tem que manter a mesma lógica. Tem que tinha curso que queria continuar, curso que queria parar, e a gente suspendeu tudo. Rosas, posso mandar só uma questão de encaminhamento também? Por mais que esteja sendo colocada a questão de retornar na segunda tarde, eu sugeriria que se fosse o retorno para segunda-feira, desde de manhã, certo? Período matutino, porque existe o problema de que os docentes que trabalham no período matutino vão ter que repor essa data, nesse dia, num sábado letivo, né? Então, na realidade, aqueles que teriam atividades na segunda-feira pela manhã não estariam cumprindo e teriam que se propor a fazer isso no sábado letivo. Ou estou errado? Não, Ubler. O que nós temos que garantir são 100 dias letivos para cada um dos cursos, certo? E a reposição é a reposição de conteúdo. Então, se os cursos técnicos integrados tiverem aulas letivas nesse dia, mesmo que no período da tarde, se constituem sendo um dia letivo, entende? E aí sim, entendi. Os colegas que teriam aula na segunda-feira de manhã, vão precisar sim fazer a reposição desse conteúdo. Mas aí fica a critério de cada docente, né?
como fazer essa reposição. Mas a Ok. preocupação é o dia letivo. Tá? Ok, compreendi. Tá. Daí, assim, o Lucas pediu, eu escrevi, eu sintetizei ali no chat. A proposição 1 é retorno 48 horas após o acordo com a reitoria. Eu acho que era isso, né, Roberto? Não sei se eu... Só uma defesa ali, posso pegar a palavra? Sim. Referente a questões de legalidade citadas pelo professor Ubler, referente aos docentes, temos que lembrar, principalmente, que o motivo de tudo isso é a greve e que os docentes também estão em greve. Se não a maioria aqui neste campus, temos vários docentes em greve. Nós temos que garantir os nossos direitos do pós-greve. Então, esse acordo, os acordos, não só o acordo do governo federal, nos garante toda essa tranquilidade na volta pela luta dos nossos direitos, que todos vão receber, mesmo os que não estão em greve, né? Então, a questão do respeito a essa Assembleia, definida nacionalmente, eu acho que é super relevante, porque também estaremos contrapondo as razões que nos levaram a cancelar esse calendário. E um dia mais, um dia menos, que não é o caso, porque se for assinado hoje, segunda-feira, nós retomamos, nem pode se dizer que não será dia 1º, então depende também da pressa do reitor, né? A gente garante esse acordo, que também é importantíssimo para nos assegurar da greve. Senão a gente volta e os nossos direitos de quem fez a greve não está assegurado. Podem vir descontos, podem vir outras demandas que nós não aceitaremos. Inclusive a manutenção da greve, se o acordo não for assinado de acordo com um consenso, né? Entre ambos, com o sindicato e reitoria, né? Então, eu sugiro, né, aos colegas essa questão, que de tantos dias não é um dia mais ou um dia menos que vá nos fazer prejudicar, até porque no Consup foi votado, né, que as férias se manteriam. Se fosse pensada a questão dos alunos, se proporia até se discutir essa questão das férias, né, porque seriam tantos dias que os alunos teriam aula, né? Então, acho que fica um contraponto entre falar, né, em dias letivos e não pensar nas férias como dia letivo também, né? Poderiam ter sido dias letivos. Então, eu penso que respeitarmos e a gente está entendendo que pode ser hoje, que segunda estaremos, mas pode ser que não. Então, como o Posa mesmo disse, um acordo pode levar, a gente não pode prever se é hoje, se é segunda. Mas é importante que nos asseguremos de quem fez a greve, está tantos dias na luta, que sejamos assegurados disso, porque os benefícios virão para todos, mas o revés virá para quem fez a greve, se o acordo não for legalmente aceito. Né? Então, é isso. Eu estou vendo Ana e Eduardo e Uber com a mão levantada, eu acho que já falaram. Não, eu gostaria só de acrescentar que não é só por um dia, né, pessoal? É, no mínimo, 3 dias. É o dia da nossa reunião e mais as 48 horas. Então, hoje nós temos o benefício de estarmos fazendo a reunião numa sexta-feira e termos as 48 horas sobre o final de semana. Né? Se essa decisão ficar para segunda-feira, nós estaremos retornando a rigor na quarta-feira tarde ou até mesmo na quinta. Então, só lembrando, né, a colega, a Roberta mencionou que por um dia a mais, mas dependendo, não é somente um dia. E, de novo, é só esse pensamento do impacto em termos de sábados letivos. Né? Não existe uma outra forma de a gente ajustar o nosso calendário. E acho que era isso que eu queria colocar. Uber, por favor. Eu só quero esclarecer essas questões, porque o tema férias docentes está retornando sistematicamente e eu acho que tem que ficar bem claro para a comunidade acadêmica. Primeiro, férias é direito adquirido.
se por acaso a gente transferisse, entre aspas, as férias docentes, os alunos também teriam prejuízo na retomada do segundo semestre, porque as férias, obrigatoriamente, por lei, têm que ser pagas em 2024. Ok? Então, não poderia simplesmente haver um cancelamento, que era o que estava sendo proposto, um cancelamento de um direito adquirido, já que os docentes, por lei, têm 45 dias. 30 dias mais 15. Ok? Então, só para deixar claro, professora Roberta, essa questão do Consup ter deliberado foi justamente em cima do quê? Ou o prejuízo é causado já num semestre que já foi prejudicado por pela extensão do movimento, ou seria prejudicado a retomar o início do segundo semestre. Mas esse ano, obrigatoriamente 2024, teria que ser cumprido o período residual de férias docentes. Ou seja, esse assunto está sacramentado. O sindicato, inclusive, também se manifestou contra. O problema foi a extensão da greve e a forma como ela foi conduzida. Então, por favor, não transfiram responsabilidade para os docentes por estarem cumprindo no gozo de um direito adquirido por lei, certo? E que não cabe simplesmente uma movimentação querendo mexer naquilo que está adquirido desde que a chefia imediata homologou. Ou seja, os problemas são um pouco maiores do que simplesmente fazer um discurso alegando que docentes não quiseram transferir e, em função disso, o problema está colocado. Haveria o problema, seja agora no final do semestre de 2024-1, seja na retomada do semestre de 2024-2. Mas, obrigatoriamente, esse período de férias tem que ser cumprido em 2024. Assim sendo, espero ter esclarecido esse ponto. A Eliane levantou a mão. Não é pauta dessa reunião, mas eu gostaria só de colocar que em nenhum momento eu escutei essa fala de cancelamento de férias, que os docentes não iriam usufruir de suas férias. Existe aí uma proposta de alocação das férias, porque quando termina o semestre, tem um período para fechamento ali do semestre, que o registro acadêmico, a secretaria faz um trabalho de encerramento do semestre, e que por isso não pode iniciar, né? Existe ali um período, não sei se 1, 2 semanas, enfim, não sei exatamente, que não consegue se iniciar um novo semestre. Então, esse período seria o mais apropriado, segundo essa proposta, para que os docentes tirassem suas férias de modo a não prejudicar os alunos. Essa foi a preposição. Então, só fazendo um esclarecimento, que em nenhum momento se falou do cancelamento do direito de férias dos docentes. Então, vamos lá também para o esclarecimento aqui, porque acho que cabe. Na medida que não existe período definido para que seja cumprido, se suspende. Se eu não tenho nada a repassar para a Débora a respeito de quando que eu vou desfrutar das minhas férias, o direito de férias está suspenso até seja realocado num espaço de tempo que não foi definido. Se não foi definido, não tem previsão de quando, ele está suspenso. Certo? Então, e outra questão que eu quero manifestar como docente, como representante do segmento docente, que eu tenho que pautar. Não são os docentes que vão prejudicar ou estão prejudicando os discentes. O movimento grevista, formado por servidores técnicos administrativos e docentes, estão levando a essa condição no âmbito do semestre. Atribuir a docentes, agora, o seu período de 15 dias, 2 semanas, a responsabilidade de prejudicar os alunos, é uma insensatez, para não falar outra coisa. Tá certo? Esse processo como um todo, assim como foi falado pela Roberta, é um benefício que está sendo conseguido por ambas as categorias, entre aspas. Certo? Não vamos agora transferir essa questão de que prejuízo para os alunos decorre das férias docentes. Porque os docentes só têm 2 períodos no ano para tirar férias. Em compensação, outros segmentos, e até quem tem cargo de chefia, enfim, pode tirar de maneira flexível. Então, por favor, vamos deixar isso bem claro, que não são os docentes que estão prejudicando nenhum tipo prejudicando discentes. Mas o movimento grevista como um todo, que envolve técnicos administrativos e os docentes, está levando a uma situação hoje onde, de fato, os alunos têm que se adequar a essa realidade. Por favor, não vamos excluir segmento algum da responsabilidade sobre esse evento aí, por favor. Também não é o movimento grevista que prejudica, afinal, as conquistas são para todos. A Roberta tinha levantado a mão. Eu vou pedir para a gente lembrar do que a gente está discutindo aqui. Eu acho que essa discussão vai surgir de novo depois, lá na frente, quando a gente for debater reposição e tudo mais. Mas a Roberta tinha levantado a mão e eu encerro as inscrições para comentar, se não for em relação às 2 proposições, e se alguém tem mais alguma, para a gente poder entrar em regime de votação, tá bom? Roberto, por favor. Então, foi justamente o que a Eliane falou, que eu reitero
ninguém falou em não ter férias. Nós falamos em período mais apropriado para as férias, porque voltar e ficar 10 dias, depois tirar mais 15, não é apropriado, né? Então, em termos pedagógicos, né? Os tais não estão diretamente na sala de aula. Então, a gente sabe que um período sem as atividades, esses 10 dias acabam ficando também muito sem a continuidade, que é um processo do fazer pedagógico, a continuidade. Então, e também por conta da necessidade de dias, quando for da virada de semestre, a gente vai ter que parar de novo, né? E esses dias podem ser até retirados das férias de janeiro. Então, a gente pode também contrapor essa questão, né, quando for da negociação. E a gente não perder esses dias lá em janeiro, que talvez afetasse mais as férias para todos, né? Então, é isso. A férias, essa proporção, conforme a Eliane falou, seria na virada de semestre, tá? Como já aconteceu em outros anos com a pandemia, né? A gente já fez isso, tá? Então, cada greve tem as suas situações, né? E sabedouros que estávamos da situação de greve que estava por ocorrer, ah, né? Muitos docentes ficaram com o calendário parado aí, e nós ali na batalha, né, da greve, que ninguém tirou férias aqui, nós estamos trabalhando, porque a greve exige muito trabalho, muita discussão, e então essa questão, no nosso ver, seria mais apropriado, mas como a Eliane falou, são coisas que vêm junto com o acordo, né? E que podem, inclusive, contrapor questões de voltar para o Consup. A nossa reunião aqui, se decidido 48 horas após ou dia 1º, conforme a professora Anelisa também propôs, ela não precisa ocorrer novamente, né? Porque em ambas as duas votações, ela já define um prazo, né? Então, não há necessidade de voltar para falar do dia, né? A reunião de colegiado de campus, tá? Só isso mesmo. Tá bom. Pessoal, só para mencionar que eu recebi que o Caetano, o representante, ele pediu para informar que ele não pôde vir, que ele está fazendo exames médicos e tal. Ele justifica a ausência dele. Então, pessoal, as proposições que a gente tem são essas duas. Tá? Eu vou pôr de novo ali no chat. Retorno 48 horas após o acordo com a reitoria, a primeira proposta que chegou na mesa. E a segunda, retorno dia 1º de julho pela tarde. Alguém precisa de um esclarecimento? Podemos pôr em votação. Roberto, eu estou entendendo que tua mão estava levantada porque já tinha conversado, Na verdade, né? eu gostaria de um esclarecimento. No retorno, 48 horas após, tem um turno estabelecido? Não. E aí a gente fica com... É um meio definido. Cada setor o seu horário normal no campus. Não, mas a gente retorna... O campo. O campus retorna de manhã, de tarde ou à noite, nesses 48 horas? Não. Depende do horário que for assinado o acordo. Se é 48 horas. A gente vai ter que contar 40 horas a partir do horário de assinatura do acordo. Se assina hoje, é segunda de manhã. É isso que eu quero saber. Aí é Se assinar 40 horas segunda, pelo turno da manhã. Sim. Se assinar Então seria segunda, seria quinta. É isso que eu falei. Seria quinta, não é quarta. Tá, então, mas eu acho que podia então esclarecer na proposta que seriam 48 horas após a assinatura, retornando no turno da manhã, para deixar claro o turno de retorno. Pode ser. Só mais uma coisa que a Roberta lembrou. Só uma coisa, então, desculpa. Então bota até 48 horas. Tá certo? Não. Porque senão essa questão da pontualidade, se tu chegar e assinar no final da tarde e voltar de manhã, não deu 48 horas. Como é que é? Ele fala que seria até 48 horas, porque se assina no fim da tarde, aí quinta-feira de manhã não teria fechado 48 horas, não tem razão? Isso é uma questão de lógica. Mas é o que está no acordo. Após 48 Por isso horas. que eu te falei que é quinta, não é quarta. Não, tudo bem. Gente, a minha proposição é 48 horas, não é até 48 horas. Se alguém quiser propor esta, também pode, mas a minha é
48 horas, como foi definido na Assembleia. Tranquilo, eu só solicito que se esclareça, Está esclarecido. após 48 horas, qual é o turno do retorno. Está esclarecido. São 2 dias depois do dia Se que... for hoje, é segunda-feira de manhã. Né? Se for hoje, é segunda-feira de manhã. Se for segunda-feira de manhã, né? Fica na quarta-feira de manhã. Então é isso. Mas acho que tudo bem, é só decidir. Então, assim, o 48 horas não é corrido, são 2 dias de intervalo para o retorno, é isso, né? Não é corrido 48 horas. Então, escreve isso. Não, acho que Não, gente, a proposição é 48 horas após, não é até 48 horas. Então só retorna segunda-feira à tarde. Porque agora já é 11 horas. Pois Vai é. deixar 48 tem que ser às 11 do domingo. Tá, então, de qualquer forma, gente, nós temos retorno 48 horas após o acordo 48 é domingo, né? e retorno 1º de julho. Sábado e domingo. Segunda volta de manhã. Porque se é 48, Certo? 24 é amanhã de manhã, sábado. Sim. 48 O Uber tinha proposto domingo de manhã, também só na segunda-feira, às 8 retornar horas. pela manhã do dia 1. Uber, você mantém ou é para pôr essa proposição ou você retira da mesa? Não, deixa a proposta de retorno do dia 1/7 pela tarde, eu posso tirar também, se for, como a Ana esclareceu que, em tese, o dia letivo já está sendo atendido, não vai haver prejuízo para os docentes no período da manhã, tudo bem, aí pode manter como está a proposição no 2. Tudo beleza, então. Então é isso mesmo. Então, essas 2 proposições, eu vou pôr em regime de votação, vou lembrar quem que vota hoje, tá? Professora Ana Wagner, eu da gestão. Débora, Eliane, representante TAI. Uber e Roberta, representante docente. Fábio e Lucas, que está online, representante discente. A Luciana também está online, então ela também vota, representante de comunidade externa. E o Caetano não está presente, justificou. Tá certo, pessoal? Em regime de votação. Quem vota no 1 e no 2, vamos pôr no 1 primeiro para a gente contar aqui também quem está presencial. Quem votar no 1, por favor, se manifeste no chat agora e aqui na sala. 28 horas após. Débora, Viviane, Roberta. Tem mais alguém lá? Lucas Lucas não vota. Luiz. Lucas, hoje você é suplente, tá? Por isso você não vota. Luciana também. A Luiz não vota? Luiz é suplente. Não, Luiz é suplente. E Lucas também é suplente? Não. O Lucas é titular. Lucas, O Lucas vota, né? Porque se Sim, for sim, hoje já votou. Lucas, tu não vota. Não, era Luiz. Ah, Desculpa, Lucas. É o Lucas, espera que eu não comprei. E a Luciana também votou no proposição. Luciana, Lucas, Roberta, Eliane e Dé. Alguém... É isso aí, né? Eu não esqueci ninguém, né? São 5 votos. Proposta 1. Proposta 2, por favor, se manifeste. Segunda tarde. Isso é o que você vota usando 2? o Wagner do sabonetão, né? E não mostra as mãos. Fábio, Vai ser assinado. Ana, Wagner, Eu também acho que é assim. Ubler. Tem mais alguém para votar? Não. Eu voto 2. E agora? No desempate, eu decido, nunca quis chegar nisso. Nossas do ofício. Eu voto no 1º de julho, à tarde. Certo? Só para esclarecer, para não gerar ruga, eu tenho um voto de... Não é Minerva, é um voto que você vota e depois define também. Esqueci o termo. Mas tá lá no Voto qualificado. Isso daí. Tá bom? Então a gente ficou definido aqui o retorno do calendário, tá? Para deixar bem esclarecido, para não ter dúvida. Se as pessoas que estão no movimento grevista acharem que tem que continuar, elas continuam,
Então, a gente retorna sabendo disso e sabendo que não vão ter algumas pessoas e alguns setores no campus. Né? Caso não seja feita essa caso não seja assinado. Certo? 1/7 da tarde. É 1/7 A gente vai divulgar no 6 contra 5 ficou? Isso. Não, ficou 5 contra 5. E o voto qualificado. Tá certo então, pessoal? Mais algum comentário? Se não tem mais nenhum informe final, a gente encerra por aqui. Eu agradeço a presença de todos. E obrigado pela presença. Um abraço a todos. Obrigada. Valeu, obrigado.